Meu nome é Anderson Murilo, estou aqui no canal da Insight. Estamos falando aqui com o programa A Virada. Então, Renata, seja bem-vinda. E hoje, como é que está o momento atual de vocês hoje, né? Porque hoje, conta um pouquinho das operações, né? Então, hoje, basicamente, vocês são em quantas operações? São 3 operações, todas aqui na região de Barueri. Tá. Né? A Vila Animada é a loja mais antiga, ela tem 5 anos e meio, opera no Iguatemi, Alphaville. Há 2 anos e meio nós abrimos a Praça Kids, que está no Parque Shopping Barueri. Tá bom. E há 1 ano, né, vai completar 1 ano agora em outubro, a Estação Kids Tamboré, no Shopping Tamboré, que é a loja mais nova. Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o mundo dos negócios, vamos conhecer um pouco mais da Renata, né? Eu costumo dizer que eu sou baiana do Recife, porque eu nasci em Paulo Afonso. Meu pai era engenheiro, morou 8 anos em Paulo Afonso, mas eu só fiz nascer lá. Estudei, casei, me formei, tudo no Recife. Qual foi a referência que você teve para se transformar numa empreendedora? Isso já vem de família ou não? Nenhum histórico. Nenhum histórico de família? Não, minha família, meus irmãos, meu pai são todos engenheiros civis. Tá. Né? Então, assim, todos profissionais liberais. Eu sou formada em administração de empresa, jornalismo, fiz especialização em marketing e sempre trabalhei nessa área de marketing de grandes empresas. Passei pelo Bom Preço, pela Basfe, pelo Diário de Pernambuco, pelo Walmart, até que o meu marido recebeu uma proposta para mudar de cidade, pedi demissão dessas empresas por onde eu passei. Aí depois veio o convite para nos mudarmos para Buenos Aires. Buenos Aires? É. Convite triste, né? Vinho e carne todo dia, né? Não posso negar que foi uma bela experiência. Mas nessa época eu decidi que não iria trabalhar. Eu decidi ter outro filho, porque eu falei, se não for agora, não vou ter o segundo filho. Claro. Né? Então assim, eu engravidei lá, decidi fazer aquele período sabático, né? E aí coincidiu, nessa época, a minha cunhada foi me visitar em Buenos Aires e ela tinha recém aberto a empresa nessa área de entretenimento, que é a Vila Animada, em Brasília. Ah, em Brasília. Em Brasília. E aí ela me perguntou, o que é que você acha de, no seu retorno ao Brasil, você abrir também uma empresa similar em Alphaville. O que te motivou, né, a falar o seguinte, poxa, agora eu vou me tornar um empreendedor, né? Porque imagina, você, pelo teu currículo, né, então você passou por grandes empresas, você adquiriu um conhecimento enorme, então você poderia voltar e buscar continuar a sua carreira em grandes empresas, né? Por que você falou o seguinte, não, eu vou abrir mão dessa carreira como funcionária de uma grande empresa, ou enfim, de uma média empresa, e eu vou colocar a cara a tapa e vou me tornar um empreendedor? A mulher, em algum momento da vida, começa a questionar o tempo de dedicação, né? Assim, a área de marketing, ela exige muitas horas de trabalho, né? Então, assim, com o meu filho mais velho, eu passei por isso, né? Muitas viagens, muitas horas, muitas noites viradas, fim de semana. Então, assim, em algum momento a gente se questiona o tempo que a gente dedica, né, à nossa carreira e à nossa família. E aí eu sempre pensei, por que não montar um negócio para mim, que a gente sabe que exige tanta dedicação quanto, mas que às vezes a administração do seu tempo fica muito mais na sua mão do que na mão de uma empresa, por exemplo. Né? E aí eu sempre estudava assim, o que montar, que tipo de negócio, já tinha feito alguns estudos, mas não sabia muito bem o que. Então, quer dizer assim, o que norteou a sua decisão foi buscar um equilíbrio, né, da tua vida pessoal com a sua vida profissional, para que tudo de alguma forma esteja mais encaixado, mais harmonioso. Sim. E aí você viu no empreendedorismo essa oportunidade. Vi. E aí o período, assim, vamos dizer, fora do país contribuiu também, porque eram 3 anos, querendo ou não, fora do mercado, né? Então, para me recolocar, eu sabia que haveria
vamos dizer, haveria uma dificuldade a mais, né? E aí eu falei, este é o momento, né? Enfim, eu acho que unimos o útil ao agradável. Havia facilidade, né? De como minha cunhada estava abrindo o mesmo negócio, ela poderia me dar já todo um know-how, em termos de treinamento, de sistema. A gente acabou virando sócios no negócio aqui, que não era a ideia inicial, mas houve uma facilidade que nem todo empresário tem no primeiro momento. Sim, sem dúvida, porque eu acho que o grande desafio hoje, quando a gente fala muito de empreendedorismo, né, algumas coisas são importantes, né? Então, primeiro, assim, eu preciso ter um bom ativo na mão, né? Então, ou seja, eu preciso entender que aquele ativo eu vou conseguir construir um bom apelo de vendas em cima daquele ativo. E aí depois a gente vai olhando, né, público-alvo, concorrência, estruturação, investimento e tal. Mas quando você já tem o conhecimento, né, que veio aí da sua sociedade, né? Sim. Isso, claro que acabou sendo um grande facilitador, né? Porque Sim. Hoje em dia, quando a gente olha as empresas, muita gente quer se tornar um empreendedor, tem um capital para investir, mas não consegue desenvolver um bom plano de ação, né? Com aqueles cuidados iniciais, porque não basta só ter dinheiro, não basta só você montar a estrutura e esperar o cliente entrar, né? Porque esse é o grande desafio, né? Como trazer receita para a operação. Então, de alguma forma, essa experiência que já tinha sido vivida facilitou para que você tomasse essa decisão, né? E juntou também o fato de você estar numa região que você falou, opa, isso aqui vai cair como uma luva, porque Sim. lá eu não tenho esse tipo de solução para oferecer. E daí que você falou o seguinte, opa, agora eu vou entrar nesse jogo. Foi exatamente Sim. isso? Na verdade, assim, no primeiro momento, até ela falou assim, agora eu não consigo, porque a gente sabia que o nível de investimento era alto. Ela tinha acabado de investir numa loja em Brasília, mas houve um intervalo de 2 anos entre a abertura de uma loja e outra. Certo. E aí ela falou, opa, agora eu consigo ser tua sócia. Né? Ao mesmo tempo, a gente também não tinha todo o capital. A gente pegou um financiamento no BNDES, então assim, a gente se programou para conseguir viabilizar. Shoppings hoje em dia, assim, existe realmente toda uma negociação a ser feita. Então assim, se eu posso dar uma dica, é assim, tentar uma boa negociação. Nós éramos inexperientes, então eu já vi empresários que assinam contratos, não leem, e aí depois, se por algum motivo você precisa desfazer esse contrato, você passa um sufoco, tanto na mão às vezes, né, do próprio shopping, como do franqueador, franqueado às vezes, né, você tá ali naquela situação. No momento, né, desse início, você pensou que não ia dar certo? Não, em vários momentos, né? Vários momentos? Então assim, durante esse período de obra, por exemplo, a partir do momento que começou a ter um atraso na obra, a empresa cenográfica, na primeira loja, cumpriu com tudo que tinha sido acordado. E aí quando chegou na segunda loja, eles começaram a não cumprir o acordado. E aí isso bateu assim, aquele desespero, tipo, será que eles não vão entregar? Né? E basicamente metade do nosso investimento correspondia ao cenário. Claro. Então assim, se você não tem um cenário para você abrir uma brinquedoteca, você não tem um negócio. Claro. Né? E a boa parte da verba estava comprometida ali. Né? Então assim, é inexperiência mesmo, né? Mas a gente insistiu muito, né? E no final conseguimos que eles entregassem. Não tudo, mas depois que a gente descobriu que a empresa não estava cumprindo com vários contratos no mercado. Eles continuavam vendendo para muitos clientes e eles já não estavam cumprindo o acordado. Eles tinham várias reclamações. Hoje, o público-alvo que você atinge, basicamente, qual é a faixa etária hoje? A gente atende crianças de 0 a 10 anos, Tá. Mas a gente costuma dizer que o público-alvo não são só as crianças. Em algum momento a gente atinge as crianças, mas os pais também. Então, assim, precisamos ser assertivos para ambos os públicos, né? E a concorrência? A concorrência te incomoda? Como é que você lida com a concorrência? Como é que você cria os seus diferenciais para, né, conquistar os seus clientes? Como é que a tua cabeça pensa sobre essas coisas? A concorrência não incomoda, né? Eu acho que a concorrência, ela precisa existir, ela é saudável, ela
faz parte do negócio, ela inspira até, né? Porque o nosso negócio surgiu e foi inspirado numa concorrência. Então a gente costuma dizer, eu tenho uma sobrinha, a minha cunhada, ela viajava, né? E ela deixava a minha sobrinha num espaço similar em outra cidade, né? Então assim, ela partiu do princípio que existia uma demanda, né, para ficar tranquila num shopping, passear, conseguir fazer tudo o que ela precisava. Ela deixava a minha sobrinha nesse espaço e era lúdico, era uma coisa muito bacana, né? E nesse período que eu estava também em Buenos Aires, lá existia num shopping o Museu de los Niños, que foi um lugar que inspirou muito a gente também, né? Um lugar assim fantástico para as crianças. Então, assim, a ideia partiu daí, a gente pegou isso como inspiração, mas hoje a concorrência é qualquer atração infantil que esteja dentro de um shopping. O que atrai essas crianças na sua visão? A gente precisa buscar diferenciais, né? Então, a mãe busca e cria uma relação de confiança. Então, ela precisa estar segura que o filho vai estar lá em boas mãos, que ele não vai sair de lá, que se a criança chorar ou não estiver bem, a gente vai ligar para a mãe e buscar, que ela pode ficar tranquila, que ela vai ter plena assim, confiança de que a criança vai brincar, vai estar feliz, vai estar bem, vai estar confortável. Mesmo tendo outras atrações, né? Por exemplo, dentro do shopping onde a vila está, a criança pode passar por várias outras atrações, mas ela vai querer voltar. Ela vai ter essa satisfação de querer retornar ao nosso espaço. Tem uma coisa que sempre eu fico questionando. É claro que a gente não pode ser muito saudosista, porque o mundo ele evolui de uma forma muito rápida. Mas o que acontece hoje em dia, cada vez mais as crianças estão muito presas nos tablets, nos celulares, né? E eu sou da época dos anos 70, então eu brincava na rua, brincava de todo e qualquer tipo de brincadeira. Então a minha memória afetiva ela é muito forte dessa questão da brincadeira de rua, né? Então, quando você, de alguma forma, proporciona ambientes para que as crianças também tenham contato com coisas mais lúdicas, que saiam... a gente não vai mudar o mundo, né? A tecnologia está aí, a gente tem que se adaptar aos novos mundos, mas também ter esses momentos e resgatar um pouco dessas coisas, eu acho que isso também é importante na visão, né, de preparar, pelo menos o que essas crianças vão lembrar da infância, né? Então, mas essa é a ideia do nosso espaço, né? É assim, a gente deixa sempre uma área central e a proposta é que seja um espaço lúdico. Então, assim, a gente tem supermercado, pet shop, tem casinhas para que as crianças tenham esse interesse de brincar, de ter esse contato. Os monitores são treinados para propor mesmo esse tipo de brincadeira lúdica. Então eles chamam para pular corda, para brincar de esconde-esconde, para brincar das brincadeiras da nossa época. Então, assim, isso é muito bacana porque às vezes a criança nunca tinha escutado falar, né? Assim, de ter um bambolê. Então eles começam a ver e as mães começam a relembrar também do seu tempo. Então, assim, é muito legal resgatar isso. E como empreendedora, o que você pode dar como uma mensagem final para aquelas pessoas que estão aí, né, querendo montar o seu negócio ou, enfim, às vezes estão pensando em desistir do seu negócio, já que você também passou por várias situações. Qual que é o seu recado aí como visão de empreendedora? Bem, eu sou uma eterna otimista, então eu sempre acho que as coisas vão melhorar. E o esforço tem que ser diário, né? Acho que todo mundo tem um desafio de equipe, treinamento tem que ser contínuo. Eu acho que o respeito aos profissionais que estão ao seu lado, ele também precisa assim, ser sempre mantido. É preciso se dedicar, é preciso se esforçar e é preciso plantar para colher os frutos no futuro. É isso aí. Legal. Gente, então a gente encerrou aqui uma conversa super prazerosa com a Renata, né? Falando um pouco aí da sua história, falando a visão de empreendedorismo, falando aquilo que ela entende que é importante no dia a dia de um empreendedor, né? Então a gente agradece a esse momento e a gente espera que vocês curtam muito aí
todo esse conteúdo que está sendo gerado, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu!